E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse 9, versículo 12, e Apocalipse 11, versículo 14, e Malaquias 4, versículo 1, 2 e 3. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse 11, próximo aí, verso 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Malaquias 4, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Pisareis os ímpios, como se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos, Pai celestial, fale conosco, Pai, nesta hora, através da tua palavra, da revelação do profeta, que o profeta nos trouxe. Abençoa cada coração, que os corações dos teus filhos, eles não desfalecem, mas o mundo está a cada dia mais com o coração desfalecido, cheio de temor, cheio de terror nos seus corações. Mas o Senhor nos ajuda e tome controle dessa reunião. Fala no coração de cada um de nós, enquanto lemos a Tua palavra, falamos um pouquinho de Ti. O Senhor usa esse pouco de pó nas Tuas mãos, como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus amados irmãos. É o nosso assunto. Eu estudei algum tempo atrás sobre esse tema, Terceira Guerra Mundial. Na verdade, é para onde o mundo está se dirigindo, A Terceira Guerra Mundial. Então é hora de despertar. E a maneira de subir, diz o profeta, é descendo. Você nunca sobe se você não desce, Você tem que descer, você tem que ter a sua própria experiência para que você possa subir mais rápido, E Jesus fala em Mateus 24, quando ele está se referindo sobre o sexto selo. Na verdade, ele fala de 6 selos ali, e o 7º selo foi silêncio, não foi permitido falar. Ele também não sabia, no ministério que ele veio, aquele ministério não sabia nada do 7º selo. E o 6º selo, na verdade, é o fim do mundo. Nós lendo ali, o profeta diz, o 6º selo é o fim do mundo.
a grande tribulação, quando Deus chama os judeus. E eu lembrei da escritura de Malaquias, capítulo 4, né? O grande e terrível dia do Senhor. E nós já tivemos 2 guerras mundiais. A primeira guerra em 14, a Segunda Guerra em 44, 45, e são 3 AI. Nós, nesses 3 AI, eis que o terceiro cedo virá. Aí nós estamos ouvindo, agora não tem rumores, não, agora nós temos guerra, mas não é a terceira guerra mundial. Tudo está se preparando. Vemos as grandes potências, né, quase se chocando. A Rússia, a China, os Estados Unidos, Israel, França, muitas grandes potências mesmo, né? E você pode ver que eles não chegam a um acordo. A profecia tem que se cumprir, mas tem uma coisa que impede: a palavra. A palavra, porque a única coisa que Deus vem buscar aqui é a sua palavra. Sua palavra é a sua noiva, né? É esse grupo que para o mundo é insignificante, né? É um povo diferente, é um povo que crê na mensagem de um profeta. Porque se você não crê na mensagem de um profeta, você está perdido. Porque o profeta veio para revelar, para esclarecer, para nos tirar do enredo. Então, esse tempo e a terceira guerra mundial é o fim. As grandes potências têm as suas armas, suas bombas, e conforme nós vamos ler aqui, o irmão Branham mostrando que de repente não é uma grande nação que vai apertar o botão. É uma pequena, insignificante nação que vai apertar o botão. Porque é o tempo de apertar o play, é o tempo de apertar o botão. O fim do mundo é apertar o play. O fim do mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui na mensagem. O fim do mundo é somente o Vladimir Putin pegar a sua pastinha e apertar o play, apertar o botão dos mísseis que ele tem apontado para cada nação, os Estados Unidos, a China, da mesma forma. Eu vejo de importância para a igreja saber dessas coisas, né? Porque a igreja hoje está falando em avivamento e grandes evangelismo. Gente, esse tempo passou. Como é que você vai semear quando já está na hora de colher? Você vai plantar milho, quando o milho já está na hora de colher, você vai fazer uma outra plantação ali no meio. Já não é tempo de semeadura, isso é tempo de colheita, é tempo de arrebatamento, né? É tempo de estar com as lâmpadas adereçadas, prontas, né? Não como virginécias. As virginécias, elas se preocupam com o mundo, com o materialismo, com a política. Essa que é a preocupação da virginécia, porque a virginécia, ela não crê em profeta, na mensagem, né? Ela pode crer em Moisés, como a virginécia dos dias de Jesus, eles criam em Moisés. Eles não criam, eles não estavam vendo o profeta que Moisés falou que viria. As virginécias nesse dia crê em Apocalipse 10, 1 a 7, mas 8 a 11, eles não conseguem enxergar como profeta. Porque um profeta não tem honras, senão na sua própria terra, né? Ele não é honrado, ele não é conhecido na sua própria pátria. Da mesma forma aconteceu com todos os profetas. Mas também a terra, eu estava nessa tarde pensando 3 coisas, né? Água, sangue e fogo. E a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores. E de repente vem o sinal que a bolsa estoura. Aí vem água, sangue e a vida. É um momento de dores de parto.
Algumas até morrem no parto. É aquele momento de dores. Também a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, o profeta diz, são as dores que a terra está sofrendo. Porque na Terceira Guerra Mundial, a bomba atômica vai colocar a terra no seu eixo diagonal. A terra está fora do seu eixo diagonal com a explosão atômica que aconteceu no dilúvio. Porque o dilúvio foi uma explosão atômica que formou as nuvens, as águas estavam em cima e desceram. O mar não estava na terra nos dias de Noé. Não, o mar, ele desceu. Aquela geração que pereceu não conheceu o mar. Porque as águas estavam em cima. O profeta ensina isso aí. E a explosão trouxe as águas. 40 dias e 40 noites. E ali já a terra começou a sentir as suas primeiras dores, né? 2000 anos depois que o homem foi expulso do jardim. Deus trouxe um dilúvio de água para destruir toda aquela raça maligna. 2000 anos depois, Jesus derramou seu sangue por nós no Calvário. Sempre de 2 em 2000 anos, algo acontece. 2000 anos, nós estamos aqui já no 2025. Estamos num tempo de expectativa. Mas aquilo que Jesus falou, a revelação dos 7 selos, nós não podemos ser enganados com essas denominações e esses falsos pastores que hoje está na terra, né? Enganando o povo com uma mensagem que não é profética, é teológica, né? Não é uma mensagem profética. Porque a Terceira Guerra Mundial, ela é segundo a Bíblia e segundo o que o profeta ensinou. Então, essas dores que a terra está sofrendo é para dar a luz a uma nova terra. Você vai ver isso no futuro lar, do noivo celestial e da noiva terreal. Faz um mês que eu terminei de ler. Vamos começar com a mensagem A Marca da Besta, pregada em 17 de fevereiro de 1961, parágrafo 53. Agora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, se preparando em todas as partes. O que é isto? Você pode ver que, de repente, pode começar aqui na América Latina, no Caribe, as ameaças que o governo Trump está fazendo no governo do Nicolás Maduro, os navios de guerra que estão ali no mar. E a Rússia já está realmente... Porque a Rússia é aliada da Venezuela. A Cuba é aliada da Venezuela. A Nicarágua também. Então são essas coisas pequenininhas, mas estão aliados. Tem seu umbigo lá na Rússia, tem seu umbigo na China. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou com essas coisinhas também. Você sabe que Hitler foi para a prisão, ficou preso, escreveu um livro. Ele era apenas um cabo do exército. E depois ele se tornou o mandatário da Alemanha, que trouxe a Segunda Guerra Mundial. Quantos jovens morreram? Homens e mulheres e crianças. O irmão Branham tinha falado sobre Hitler. Ele falou isto nas suas profecias, nas 7 visões, em 1937. Ele deu até o nome de Hitler. E ele falou até sobre o fim que ele tinha levado. Na visão ele viu que ele teve um fim misterioso.
Muitas pessoas não acreditaram, mas logo, até um dos irmãos do irmão Brana foi para a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lendo aqui. O que é isto, né? Israel está em sua terra natal, esperando pelo seu Messias. A igreja gentia, a era pentecostal, isso é Lutero, Wesley, e agora a era pentecostal se tornou morna e vomitou Jesus para fora. E ele os está vomitando, correto, a era pentecostal. Mas bem no final, antes que o mundo seja destruído, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Deus visitou a terra. Antes da destruição de Jerusalém, Deus visitou a terra. Um homem chamado Jesus. E aqui, antes da destruição deste mundo, da Terceira Guerra Mundial, Deus visitou a terra, como foi nos dias de Sodoma. Antes da destruição de Sodoma, Deus visita Abraão. O irmão Brano não disse que Sara era tipo da igreja, ele disse que Abraão era tipo da igreja. Deus visitou a igreja. Isso é maravilhoso. Que a igreja gentia receberia o mesmo poder, o mesmo anjo, as mesmas evidências. Claro, você pode ver isto. Isso está tão claro quanto poderia estar. Uma criança poderia ver isto, diz o irmão Brana. Aí está você, estamos no fim do tempo. Estou lendo a mensagem Marca da Besta 54. Estamos no fim do tempo, tudo declara isto. Em qualquer parte que você deseje ir na Bíblia, está bem aqui. Veja isso aqui, o mundo está nervoso. Qual é o problema? Tudo, as nações estão se agitando, nações se agitando, Israel despertando, os sinais que a Bíblia predisse. O dia dos gentios estão contados com horrores incontáveis. Retorne ao disperso para o seu. Isto é correto. Ele está citando o hino. O dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens estão falhando de temor. Isto é correto, não é? Encha-se do Espírito. Suas lâmpadas estão limpas e adereçadas. Olhe para cima. Sua redenção se aproxima. Os falsos profetas estão mentindo. Estão negando a verdade de Deus. Aquele Jesus, o Cristo, é nosso Deus. De qualquer forma, qual é o problema com este mundo? O que há de errado? Desperte, gente. Volte para Deus. Qual é o seu problema? Não pode você ver o grande abalo de Deus? Seu anjo descendo, movendo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas? Exatamente como ele disse que ele faria. E toda noite diante de vocês. Dizendo, toda noite aqui diante de vocês. O seu anjo descendo, discernindo os corações, como aconteceu nos dias de Sodoma. De costa para a tenda. E ele disse, por que Sara riu? Ela disse, não ri. Ela queria dizer que Deus estava mentindo. Ele disse, seu anjo aqui. Foram 3 anjos. 2 foram a Sodoma. Deus não foi a Sodoma. Essa mensagem não é para a virginécia. Essa mensagem é para Abraão. Essa revelação é para Abraão. A igreja eleita. A igreja sempre foi representada num homem. A igreja é mulher, mas um homem tinha que representar. Como Apocalipse 10, 8 a 11, é mulher, mas representada por um homem, João. Por isso, é um outro dia, meus irmãos. É um outro dia. Você está vivendo e comendo a comida de ontem. Israel não podia guardar o maná para o outro dia, bichava. Então ele nos diz... Bem, digamos, parece que eles deviam saber em Ósculo descer. Parece que eles deviam saber em Ósculo descer. Ele não veio para Caifás. Parece que o irmão Branco está falando com a igreja americana em códigos.
Mas tão claro, ele disse que até uma criança podia ver. Ele não veio para Caifás, ele veio para os seus. Ele disse, o hóspede descer deveria ver isto. Este anjo não desceu até Sodoma? Ele não foi com o restante do moderno Billy Graham e outros? Eles desceram ali e tentaram chamá-lo para fora. Ló foi a intercessão de Abraão, senão ia perecer. Ele e suas filhas, a mulher virou uma estátua de sal, foi a intercessão. Porque Deus, ele não encontrou os 10 ali. Primeiro foi 50, não tinha 50 quando Abraão intercedeu. Sodoma não tinha 40, não tinha 10, não tinha 5. Não tinha 5. Salvou 3. Mas Abraão intercedeu por eles. Às vezes tem poucos aqui. E eu estava pensando, aí a gente vai buscando uma inspiração de Deus. O irmão Jonas entrou aqui nessa empresa, aqui embaixo, como é que chamava mesmo? Recrosul, né? Por quê? Porque o irmão Márcio estava lá. Ele estava pregando para outros, e o irmão Márcio estava escutando. Ele não pregou para o irmão Márcio, ele pregou para os outros, e o irmão Márcio escutando creu. Então, aí ele saiu dali, a empresa só foi afundando, até que quebrou. Aonde um eleito está, a empresa cresce. Agora, quando ele sai, ela quebra. O irmão Jonas se aposentou, mas ficou trabalhando na Fercote. Está o Diogo, o William, era vocês ali. De repente tem mais. E Gabriele, os irmãos aqui. Abraão intercedeu. Tem 10? Deus procurou e disse, não, Abraão, não tem. Aí Deus te coloca numa empresa para dar um testemunho. De repente ninguém vai se converter. Mas de repente tem um ali, tem 2. E vocês ouviram esta mensagem através do pastor Osmar e creram. Eles desceram ali e tentaram chamá-lo para fora, mas esse anjo permaneceu com a igreja eleita, Abraão, o chamado, amém, ó glória, quão maravilhoso! Esses são testemunhos verdadeiros. E se o patrão, o dono da Fercote soubesse que a prosperidade está porque vocês estão ali. Porque vocês ali é Deus na empresa. Ele envia seu servo para tirar sua semente. É Deus na empresa. Muitas empresas, muitos empresários vão para a Bahia buscar os feiticeiros. Outros têm um congá em casa. Quando o jornalista Roberto Cabrini estava fazendo uma entrevista com o dono da van, e eu estava acompanhando a entrevista. E aí o câmera mesmo passou ali a máquina, e ali estava ali a Aparecida e vários santos, né? Então eles creem que são prosperados por causa daquela idolatria. Não, às vezes é uma semente que está ali, um filho de Deus. Aonde José estava, tudo prosperava.
José foi para a casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. Foi preso lá no presídio, na cadeia, tudo prosperou. Chegou a ser governador do Egito, tudo prosperou. Vem a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto eles estavam ali, a Babilônia não caiu. É maravilhoso, Senhor, né? Hoje tem se cumprido essa escritura 75. Agora, veja a nossa nação, o aumento de crimes, delinquência juvenil. Numa ocasião, essa nação era a flor do mundo. Nossa democracia foi formada quando se firmou a Declaração de Independência. E juntamente com aqueles homens valentes do passado, tivemos uma nação forte. Mas hoje essa nação está se apodrecendo, desmoronando e tremendo. Os homens que passaram aqui no Brasil, o profeta está falando dos heróis que passaram nos Estados Unidos. Mas vamos falar dos homens que pisaram essa nação, que trouxeram como anjo essa mensagem. Mas, na verdade, foi rejeitado. Mas hoje essa nação está se apodrecendo. Não é só o Brasil, o mundo. E o profeta pregou o mundo caindo aos pedaços outra vez. Desmoronando, tremendo. E estão tomando imposto do povo para mandar dinheiro para todo mundo, para comprar a amizade de seus inimigos. E logo eles nos atiram na cara. Sim. Você viu Malaquias? Os justos pisarão os ímpios como cinza. Cinza é uma cor hipócrita. É uma grande hipocrisia entre os governos. É dinheiro para a Ucrânia. É dinheiro para aqui, para ali. Comprando amizade. Não importa que o seu povo sofra, eu tenho que comprar a amizade do inimigo. Dou presente para eles, dou arma para eles matar os seus inimigos. Que mundo nós esperamos ter? Não, o milênio será diferente. É 1000 anos de paz. É o governo de Cristo. Isso vai explodir, meus irmãos. Só a palavra sair. Somente a noiva sair daqui. O profeta ainda diz aqui, se houver tempo, a gente vai ler. Ele diz, quando o louco apertar o botão, ele diz, os outros também vão apertar os seus botões. Não será meteorito, não, serão bombas. Mísseis cruzando os céus. Temos visto 2 guerras mundiais e estamos a caminho da terceira. A política está podre. PT, PL, MDB, tudo podre. Corrupção acima de corrupção. De primeiro pegar político com dinheiro em cueca. É roubo. É sujeira. Exatamente como profetiza Mateus 24. Nação contra nação. Reino contra reino. Todas essas coisas que sucederiam, agora tem que se considerar essas coisas. Nós estamos tranquilos, mas não vai confiando nisto. Acerte sua vida com Deus. Você que me ouve através da internet, se acerte com Ele. Vai brincando aí com este mundo. Vai ver onde você vai parar e onde você vai levar a sua família.
Coloque Deus em sua casa. Não coloque o diabo, não. É um assunto que mais tarde vamos mexer, se houver tempo. E diz o irmão Brana, note também o progresso e aumento da investigação científica. Meu avô ia ver a minha avó em um carro de boi, porém hoje é um avião. E até sair ao espaço em órbita, quem falou dessas coisas? Daniel capítulo 12, verso 4. Ao fim do tempo a ciência se multiplicará. E vocês sabem, vocês são entendidos nisto. Cada dia ela se multiplica. Ela somente não ultrapassa a mensagem. Ela não ultrapassa a mensagem. Mas que ela tem se multiplicado, tem. A revelação. Deus vai nos levando num nível muito mais alto. Porque estamos chegando no momento de sermos arrebatados. 2 estarão numa cama, um é tomado até deixado. 2 estarão moendo. Uma ficará e outra vai. A ciência não sabe explicar isto. E que tal? Hein? Vamos, pois, à hora em que estamos vivendo. As condições mundiais, as condições científicas, e agora note as condições de nosso sistema educacional. Isso aqui é forte. Nós estamos falando de 1963, nós estamos em 2025. Isso aqui é forte. Não trate de negar isto, porque aqui tem os recortes do jornal. Irmão Brana lia jornal. Aqui eu tenho os recortes, diz o irmão Brana. Estão ensinando sexo nas escolas. Animando aos estudantes a terem relações sexuais entre si mesmos, para então saberem se pode conviver ou não no mundo. Isso está aqui, diante dos nossos olhos. Não dão mais valor ao casamento. E que tal entre os ministros? Isso é o mundo. E entre os ministros? Não faz muito tempo, um homem de santidade tinha uma amante 20 anos, e a igreja, a família, ninguém sabia. E todos os tinham como um homem santo, um grande homem. E que tal entre os ministros? Dá mensagem. Primeira e segunda etapa. E será que esse demônio não tem entrado na terceira puxada? Tem! Que tal entre os ministros? É hora de cortar? É hora de cortar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós que pregamos somos homens sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. E o homem não vai na internet e bota o rosto da sua mulher lá e diz para ela, eu pequei. Mas ele não falou dos 20 anos. Hoje recebi um recorte do jornal de Los Angeles, Califórnia, onde conta de um grupo de ministros batista, presbiteriano, e outros que juntaram um grupo de homossexuais e praticaram a mesma homossexualidade. Isso foi em 1963. Até 2025 as leis foram se afrouxando. Aqui a polícia foi lá e prendeu.
Hoje não prende mais. Hoje tem leis para defender. Disseram que estavam procurando ganhá-los para Deus. Quando isso é uma das imundícies da hora. A terra está tendo as suas contrações, meus irmãos. A terceira guerra mundial está aí. Deus não suporta o pecado. Isso não é lá no mundo. Isso é aqueles que se diz pastores, se diz pregadores, isso é aí dentro de igreja. Lesbianismo dentro de igreja. Homem vivendo com homem dentro da igreja. Pastores pedófilos dentro da igreja, dentro da mensagem. E não tem ninguém para bater contra isto. Mas tem uma mensagem. Tem uma espada de 2 fios. 2 gumes. Como diz o hino. E corta para lá e corta para cá. Tem que cortar. Disseram que estavam procurando ganhá-lo para Deus, quando isso é uma imundice da hora. Uma condição sodomita. Entrou a polícia e os prendeu. Hoje não prende mais. Hoje já liberaram casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso nas igrejas evangélicas. A lei foi se afrouxando. Quando a lei foi dada por Deus para Moisés, lá embaixo ele estava quebrando, fazendo bezerro de ouro. Então ele disse, onde eu parei aqui mesmo? Agora, onde estamos? O sistema todo está podre. Li há pouco que o número de homossexuais tem aumentado 20 ou 30% nos últimos 12 meses. E agora? Está na política. Está nas Forças Armadas. Está nas escolas. Infelizmente, temos que mandar nossos filhos para lá. E aonde essa mãe tem que orar bastante. Esse pai tem que orar bastante. Porque eles trazem os espíritos para dentro de casa. Aqueles espíritos pegam. Ele disse, estamos vendo o aumento nos crimes de toda a classe. Em que hora estamos, diz o profeta. Estamos vivendo. Hoje tem se cumprido essa profecia. No mundo religioso, a igreja que tem sido chamada, o que nós chamamos a igreja tirada fora. A última era da igreja, a era pentecostal, onde está? Está em Laodiceia, como nos diz a Bíblia. Está lá. Hoje tem deixado cair as barreiras, as mulheres estão meio vestidas, os homens estão... é uma coisa horrenda. Muitos deles têm estado casados 2 ou 3 vezes, estão ocupando o posto de diácono, etc., tem deixado cair as barreiras e tem deixado entrar a corrupção, porque assim tem vindo em concílios e tem tomado o seu lugar com o mundo. Hoje tem melhores edifícios, melhores igrejas, muito grande, muita influência. E o povo nem enxerga o pecado mais. Enxerga só a beleza. Escutaram a mensagem da serpente, como Eva. Eva ouviu a mensagem da serpente. Aquilo era agradável aos olhos. Ela esqueceu a mensagem de Deus. E ela pensou que a mensagem da serpente era de Deus.
e viu que era bom. Ia ser mãe. A mensagem era quase parecida. Hoje tem melhores edifícios. Certa parte dessa nação estão construindo um auditório com um valor de 50 milhões de dólares. Esses são os pentecostais, os que há 25 anos atrás estavam ali na esquina tocando tamborim. A Escritura diz, como diz, rico sou, estou enriquecido, estou assentada como uma rainha, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Agora veja só, Apocalipse 3:17 é o mesmo de Apocalipse 17. É a mesma igreja. Junto com esse concílio. E que você que vai pela beleza, o grande edifício, o grande coral, você vai ser engolido. E vai receber a marca da besta sendo dessa mensagem. Porque você não ouviu que a mensagem ela tinha estado num nível muito mais alto. E você ficou aqui embaixo. Nas 3 etapas da graça. Na primeira e segunda etapa. E a marca da besta veio e te apanhou. Os judeus tinham tudo, um documento para provar que Jesus estava errado. Esse homem diz que destrói esse templo, em 3 dias ele reedifica. No sábado ele estava curando. Eles tinham toda a escritura, ele tinha toda a letra. Como diz São Paulo, a letra mata. Eles não tinham a revelação. Eles não tinham a revelação do homem que estava diante deles, que era o Senhor do sábado. Que o templo que Salomão demorou 40 anos para fazer, representava seu corpo. E eles mataram Jesus com a escritura na mão. Com as provas. Moisés mandou. Eles crucificaram a palavra. Veja que se vocês não estão crucificando a palavra, com parágrafo na mão, com versículos na mão, sem revelação nenhuma. Mensagens são incertos. Aliás, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertido. 63. Agora, Deus dando aviso, prepare-se para um juízo. As bombas atômicas estão nos hangares. Está tudo preparado. Você sabe que os Estados Unidos têm milhares de ilhas, submarinos, no fundo do mar, tudo carregados de bombas, aguardando somente o momento. Tem que ter uma mensagem para divertir, para despertá-los. Aí você vai numa igreja aí, você vai ouvir água com açúcar, ou então uma repetição de pregação. Não tem nada em um nível muito mais alto. E Deus, antes de permitir que isso suceda, Ele faz um chamado como fez em Sodoma. Saia dela, prepare-se, algo vai suceder. Ele faz um chamado. O anjo já desceu. E todos esses anjos já foram. O anjo Billy Graham já foi, o anjo Oral Roberts já foi, o anjo Brana já foi, o anjo Joaquim já foi, o anjo Arce Russo Martim, que eu conheci, também já foi. O anjo Osmar já foi. Não tem outro anjo. Agora é só o botão. Só o play agora. A noiva aperta o play para sair. O maluco vai apertar o play para destruir. Nós vamos chegar lá. Sonho certo, 95. Mas nunca houve um tempo quando toda a terra se explodisse em pedaço
em somente 1 segundo. Vê? E tal destruição, isso tomaria semanas e horas, e assim sucessivamente. Agora isso leva 1 minuto. Talvez nem mesmo isto. Simplesmente apertando um botão. E ela acabou. Ó, nós apertamos o play de Brana e chegamos aqui. Apertamos o play de João, vamos no rápido. Porque é o tempo do botão? É o tempo do play? Olha o que ele disse. Simplesmente apertando o botão e ela acabou. Isso é tudo. E eles não têm. Cuba pode fazer isso. Ela mesma. Isso não teria que ter um pouco. O Haiti, acho que um dos países mais pobres do Caribe, poderia fazer isto. Olha, está aqui a maleta. Aqui. Ó, a gente vai só dar um telefone, tu aperta ali, ó. Puf. Cuba pode fazer isto. A Venezuela pode fazer isto. Por que o irmão Brana usou de exemplo os países do Caribe? Não usou de exemplo os países onde aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi na Europa. Tudo está dando um sinal que será aqui. Que o botão será apertado aqui, na América Latina, no Caribe, ou na América do Norte. Mas ele usa 2 países, Cuba e Haiti, que poderá apertar o botão. A mensagem em sua plenitude, de Apocalipse 10, 8 a 11, saiu daqui. Sai um papa da Argentina. E hoje tem um papa que serviu no Peru. Fala português e fala espanhol. E fala inglês porque é americano. Você notou que as coisas estão do lado do Pacífico, para cá? Não é mais na Europa? Eu estou usando a mensagem do profeta. Eu não sou o profeta. Simplesmente qualquer pequena nação que deseja pode colocar o mundo completamente em fogo e explodi-lo, tirá-lo de sua órbita e qualquer tempo que quiserem. Vê? Isto somente precisará de um fanático, de um maluco, onde há dezenas de bilhões deles ao redor do mundo para fazer isto. Observe, algum caso suicida chegar ali, e estando ali no meio, o diabo tão possesso dele simplesmente, onde esses grandes carrascos estão indecisos, é simplesmente apertar um determinado botão e aqui vão eles. Vai terminar apertando um botão. Então, e logo que aquele subir, veja só. É simplesmente apertar um determinado botão e aqui vão eles, e logo que aquele subir, estará nas telas do radar de outros. E eles apertarão os seus. Vai precisar só de um. Porque se um apertar agora, os Estados Unidos não vão ficar quieto? A Rússia também não? Vai aparecer nos radares? Lá debaixo do oceano, no submarino, nas ilhas? E nós vamos acordar. Se o rapto não se der,
Mas antes que isso aconteça, nós já fomos embora. As pessoas vão acordar em chama. Gritos. Gemido, fugindo. Sem saber para onde vão. Como tem acontecido lá na faixa de Gaza, no Iraque, na Ucrânia, sem saber para onde vão. Mas antes que isso aconteça, nós vamos sair daqui. E sem falar do terremoto na Califórnia, que uma onda vai correr toda a terra, que as ilhas vão desaparecer, o mundo vai ficar em um caos total. E logo que aquele subir, estará nas telas do radar de outros, e eles apertarão os seus botões. A China, Coreia do Norte, Índia. Índia não tem comida. É uma miséria, mas tem bomba atômica. França tem bomba atômica. Alemanha tem bomba atômica. E assim, Israel tem bomba atômica. E as melhores bombas, os melhores cientistas são judeus. E aqui estamos nós, isso é tudo, porque eles simplesmente têm. Cada sujeito tem uma tela, observando, lá no mar, submarino, nas ilhas, em todas as partes, em suas posições em toda parte, lá em cima no Polo Norte, até embaixo no Polo Sul, em todas as partes, com essas grandes telas, dia e noite. Simplesmente deixa alguém pressionar o botão. Isso é tudo que eles querem. E aqui é pressionado. E o restante deles são pressionados, e pressionados, e pressionados. E o que vai acontecer? Mas, pense, isso poderia acontecer antes de sairmos do culto. Ele disse nessa manhã, antes de sairmos do culto nessa tarde. Antes de terminar a fita que o irmão Charles vai rodar lá em Franca. Antes do seu culto, onde você esteja. Isso pode acontecer. Porque o rapto é fé. Nós não vamos para tão longe daqui. Nós vamos estar em outra dimensão. Nós vamos estar em outra dimensão, aqui mesmo. Jesus estava ali, só abriu os olhos deles para que eles pudessem ver a ele. Ele diz, paz seja convosco, ele estava ali. Os santos estão aqui. Os que partiram estão aqui. A sexta dimensão está a 7 metros de nós. Nós entraremos naquele grande rapto. O que Deus quer ver, meu irmão, minha irmã, é fé nessa igreja, é fé neste povo. Que eles deixem essas pequenas picuinhas que tem de ministério, de grupinhos aqui, grupinhos ali, e pense mais sério sobre o arrebatamento, sobre o fim do mundo, sobre o cumprimento do 6º selo, e o término do cumprimento do 4º selo, que é um selo predito. Glória a Deus. Somente uma pessoa tem que apertar o botão. Um só. Eu não sei quem é ele. Se já nasceu, já está grande, já se formou, se está trabalhando em algum submarino, mas é uma pessoa. Um que tem que dar o início. Um que tem que apertar primeiro. Isso é tudo que tem que acontecer. Um homem. Para o rapto, um homem. Para a abertura dos selos, um homem. Uma só pessoa. É um botão. Desde os dias do irmão Brana.
Eles têm sua maleta. Ele ia só apertar. Até entrar um maluco num governo destes. Vai chegar lá e vai apertar. Não precisa de ter 1000 soldados treinados. É um só para apertar. Um só homem sem senso. Fanático. Lunático. É como aqueles do World Center, do 11 de setembro. Embarcaram naqueles aviões e, com todas aquelas pessoas, derrubaram as torres gêmeas. E sumiram. Sumiram os corpos. O fogo os engoliu. Serão pessoas daquela espécie, aquela estirpe, sem senso, sem alma, caimita. A igreja tem que estar com as suas lâmpadas adereçadas, mas com seu olhar para Cristo, para a mensagem, para a revelação. Tirar seu olhar das coisas terrenas, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo vive. Colossenses 3, versículo 1, 2 e 3. Um só homem sem senso para explodir tudo. Simplesmente possesso do diabo, simplesmente para apertar aquele botão, isso é o suficiente. O mundo está cego com respeito a isto. A igreja está cega, mas sabe que nós podemos chegar numa terceira guerra mundial. Não, vamos chegar, estamos perto. Mas a palavra terá que ser tirada da terra primeiro. A palavra é a esposa. Ela é a esposa. Eu não sei quantos, mas será uma minoria muito pequena. Vai afunilando, afunilando. Quando nós estamos olhando na volta grandes multidões. Pastor, esquece isso de grande multidão. De grandes grupos de pastores. De grandes igrejas, esquece isso. Você vai levar seu povo para a grande tribulação. Comece a pregar para o seu povo que é uma minoria. Comece a pregar a verdade. Comece a trazer os selos revelados, os trovões revelados, novo nome. Traz a mensagem que tira os parasitas fora dessa igreja. A mensagem que bate, o grão salta e a casca vai para o fogo. É só mensagem para juntar. Mais número, mais gente, mais gente. Que coral bonito. Vou voltar próximo domingo. Que mensagem. Eu não volto mais nessa igreja. São João 6. Quem pode ouvir esse discurso? Vamos embora. O homem está chamando nós até para comer a carne dele, beber o sangue dele. E Jesus não deu nem explicação. Nem foi visitar eles depois também. Não, porque vocês saíram da igreja. Hein? Deixou que foi. A mensagem desse dia, Apocalipse 10, 8 a 11. Você vai apertar o play do dia, não de ontem. O de ontem é Apocalipse 10, 1 a 7. Você pode apertar, é bom. Se você não tem João, Apocalipse 10, 8 a 11 para te explicar, você está perdido. Você está perdido. Você tem que ter este aqui, para te explicar. Pai Celestial, eu te agradeço por esta hora. Te dou graça por tudo, pelos teus filhos. O mundo está caindo aos pedaços outra vez, Pai. Guarda o teu povo, teus filhos. Teus filhos aprendam a comer, Pai. Não venha comer qualquer tipo de comida.
qualquer tipo de programação, qualquer tipo de culto, que eles tenham discernimento, que eles não venham adoecer espiritualmente. Dê graça, encha eles do Espírito Santo, abençoa cada um, e força, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te dou graça.